Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs, também com os nossos visitantes aqui presentes nesse domingo após a Ascensão e também nesse domingo onde comemoramos o Dia das Mães. Amada igreja, peço que todos abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou destacar aqui o versículo 1 e o versículo 2. Eu vou ler na linguagem de hoje, então não estranhem, porque o conteúdo é o mesmo, mas as palavras um pouquinho diferentes. Depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Também eu quero destacar aqui o versículo número 12, onde nós lemos assim: Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Que Deus abençoe o meditar essas palavras em nossos corações. Amém. Amada igreja, foi feita uma enquete junto à população de uma cidade para se saber o que as pessoas acham que as mães precisam fazer para serem consideradas boas mães. E aí então as respostas foram as mais variadas possíveis. Vejamos algumas delas. Alguns responderam assim: para uma mulher, uma mãe ser considerada uma boa mãe, então ela precisa praticar mais atividades esportivas com os filhos. Essa foi uma das respostas da enquete, da pesquisa feita. Outra resposta que chamou a atenção foi o seguinte: a outra resposta foi: não, para uma mãe ser considerada uma boa mãe, é preciso que as mães então dialoguem mais com os filhos. Também foi bastante, citada essa resposta. E teve mais uma que chamou a atenção nessa enquete, nessa pesquisa. Para ser considerada uma boa mãe, é necessário que as mães confiem mais nos filhos, dando a eles mais espaço e oportunidades para que eles possam, então, assim, alcançar a maturidade, agirem por conta própria, claro, sempre seguidos de perto pelos olhares dos pais. Mas em meio a tantas respostas, uma resposta chamou a atenção. E dessa resposta eu extraio então o tema de hoje, o tema Mais Mães que Olhem para o Céu. Porque uma senhora, a mais idosa dentre todas as pessoas que deram as suas respostas para a enquete, para a pesquisa feita, você sabe o que ela respondeu, essa senhora idosa? Ela respondeu assim: para que uma mãe seja considerada uma boa mãe, é preciso que ela olhe cada vez mais para o céu. Interessante. No Evangelho de hoje, de João, capítulo 17, versículo 1, nós, na linguagem de hoje, lemos exatamente isso. Lemos ali que depois de Jesus dizer essas coisas, o que ele fez? Diz a Bíblia que Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. E aí então Jesus, ele ora em favor dos discípulos. E não é a primeira vez que a Bíblia descreve Jesus orando pelos seus discípulos, e não é a primeira vez também que a Bíblia fala e se refere a Jesus como sendo um homem que olhava muito para o céu, um homem que olhava muito para Deus e orava a este Deus. E quando nós olhamos este exemplo de Jesus, nós na verdade, nós somos inspirados por este exemplo. Este exemplo, ele inspira as pessoas, este exemplo de olhar mais para o céu, ele inspira as pessoas
e ele inspira também muitas mulheres que olham para o céu e pedem a Deus algo muito simples: o dom da maternidade. A Bíblia, ela relata o fato de uma mulher, a mulher chamada Ana, e Ana, ela tinha um problema muito sério, ela era estéril. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 a 11, se os irmãos também quiserem achar essa passagem bíblica e ir acompanhando, 1 Samuel 1, 1 a 11, e ali conta-se a história desta mulher chamada Ana. Todas as suas amigas tinham filhos, até mesmo a outra esposa do seu marido tinha filhos, e Ana estava profundamente angustiada. Poderíamos dizer assim que a Ana estava vivendo um período de uma melancolia muito grande, quase uma depressão, e a angústia tomava conta dela, ao ponto do próprio marido dela, chamado Eucana, esse marido estava desgostoso com esta situação. Por quê? Porque a outra esposa do seu marido, chamada Penina, essa outra esposa, ela tinha filhos, e ela zombava de Ana, e Ana então estava com ciúmes, porque, ciúmes não digo tanto, mas ela estava frustrada, porque ela, a esposa, não tinha filhos, enquanto que a outra, a Penina, a outra esposa, tinha. E essa outra esposa, chamada Penina, ela estava com ciúmes, porque o seu marido, Eucana, parecia importar-se mais com a Ana do que ela. Só que a Penina, que era outra, ela tinha uma grande vantagem em relação a Ana, que era a sua fertilidade. Então a Penina teve filhos, um atrás do outro, e aí então o seu orgulho estava aumentando cada vez mais, e aumentava cada vez que ela dava à luz, e em vez de ela sentir pena de Ana, e a consolar, dizendo: calma Ana, vamos colocar a situação nas mãos de Deus, ela não fazia isso. Penina se aproveitava do ponto fraco, digamos assim, da sua concorrente pela atenção do marido, que era justamente a esterilidade. E a Bíblia diz que Penina humilhava Ana para fazê-la sentir-se desconcertada. Quer dizer, ela fazia isso de propósito. Ela queria magoar Ana, e ela conseguia. Havia a crença de que se a mulher não tivesse filho, isso era sinal de um desfavor de Deus. Então, ser estéril era uma grande vergonha. E o que a Ana fez? Ana, ela olhou para o céu. Ou seja, Ana orou. E nesta oração ela pediu um filho. E diz a Bíblia que ela ia anualmente ao templo em Siló, e orava, e nesta oração ela sempre pedia para que Deus lhe concedesse um filho. Ela estava ali, constantemente, olhando para o céu, em oração, em casa, pedindo por uma criança. E aí então um dia, Ana fez uma promessa para Deus: se um dia ela tivesse um filho, ela o devolveria para que Deus então o usasse. E Deus ouviu a oração persistente e deu a Ana um filho, e este foi chamado Samuel. E o nome Samuel significa pedido a Deus. Imaginem vocês a alegria desta mãe.
Você, mãe, que está aí sentada no banco hoje, você que ouviu um dia a maravilhosa notícia que dentro de você estava ali uma criança, qual foi a emoção que você sentiu? Algumas mamães aqui com a criança aqui dentro, no ventre materno ainda, prestes a nascer. Qual é a emoção que você sentiu quando você soube que daria à luz? Qual foi a emoção que Ana sentiu quando Deus ouviu a oração dela? Com certeza, muita alegria, muita gratidão a Deus. Só que não esqueçam que havia uma contrapartida, ou seja, Deus concederia a Ana um filho, como de fato aconteceu, o pequeno Samuel. Só que quando essa criança desmamasse, então essa criança deveria ser levada para o sacerdote. E foi o que aconteceu. Quando o seu filho tinha 3 anos, Ana o levou ao templo e o dedicou ao Senhor. Deixou a criança lá. Imaginemos os sentimentos de Ana quando ela levou o seu pequeno filho, o pequeno Samuel, para o templo, sabendo que ela teria que deixá-lo lá. Evidentemente ela o visitava, mas ela havia cumprido a parte dela na promessa que fizera ao Senhor. Tente você imaginar os sentimentos dessa mãe, quando ela saiu pelas portas do templo, deixando o seu filho lá, onde ele permaneceria o resto da vida. Você que ama tanto seu filho, sua filha, pense nisso. Que mãe, que persistência, quanta persistência na oração. Quantos olhares para o alto, quantos olhares para o céu, quanta oração derramada aos pés do Senhor Deus. E Deus havia abençoado, respondeu a esta oração e ainda premiou Ana com 3 filhos e 2 filhas na sequência da história. Querida igreja, nós somos cristãos, e eu somos, pela graça divina, e por causa das orações persistentes de alguém. Nossas vidas, elas têm sido guardadas por causa de persistentes olhadelas, digamos assim, para o céu. É sempre assim com Deus. Deus, ele é muito gracioso, ele prometeu assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Também ele disse: nada tendes, porque não pedis. Tiago capítulo 4, versículo 2. Então, o que nós temos aqui, amados irmãos e irmãs, são 2 exemplos de oração. 2 exemplos de pessoas que olharam muito para o céu e falaram com o Pai. O Evangelho mostrou Jesus fazendo uso desta ferramenta. E no Antigo Testamento, em Samuel, 1 Samuel, nós vimos a história de Ana. Ana é um exemplo maravilhoso de ser persistente na oração e em ser uma mãe que honra as promessas feitas a Deus. E eu tenho certeza aqui que muitas de vocês também num dia fizeram as orações e fazem as suas orações pelos vossos filhos, olham para o céu e lembram-se deles em oração. No dia do batismo dos filhos de vocês, mamães, claro, pais também, mas não esqueçam que vocês fizeram também promessas a Deus como Ana fez, que devolveria Samuel a Deus, e de fato cumpriu o que prometera. Também nós, quando trouxemos os nossos filhos para a igreja, quando nós os trouxemos ao batismo, nós também fizemos promessas ao nosso Deus.
E ali nós prometemos trazer os nossos filhos para a igreja. Ali nós prometemos ensinar-lhes a palavra de Deus e olhar para o céu persistentemente em favor deles, orando por eles. Muitas fizeram e fazem isso com dedicação incansável. Não cessam de olhar para o céu, não cessam de incluir diariamente em suas orações os seus filhos, e mesmo adultos, sim, eu tenho certeza, vocês mães, continuam olhando para o céu, olhando pelos vossos filhos, orando por eles, e acompanhando o desenvolvimento da vida espiritual deles. E há aquelas que ainda estão lutando e orando, para serem mães, pela primeira vez, quem sabe, ou já algumas pela segunda vez, e assim por diante. E a despeito de suas orações, muitas vezes continuam sem filhos. Continuam sem filhos, não porque não oraram, não porque não tiveram fé, mas continuam sem filhos, porque Deus tem para elas um outro propósito para a vida delas. E a questão que levanto hoje é a seguinte: mães sem filhos biológicos podem festejar este dia? Porque daqui a pouco nós vamos lembrar das mamães e tudo mais, vai ter aquelas homenagens, mas a questão que eu estou levantando aqui é justamente essa: se as mulheres aqui presentes, se as mães sem filhos, se elas podem festejar este dia. E aí alguns podem dizer: não, imagina, se hoje é o dia das mães, e se a gente não tem filho, a mulher que não tem filho, então, ela não vai receber homenagem. Talvez seja essa a resposta de algumas. E aí então, esses dias eu estava me preparando para esta mensagem, eu me atentei para uma palavra de um professor do Seminário Concórdia, o professor Wilson Scholz, e ele alertou para um texto da palavra de Deus que me fez pensar. O texto é esse texto aqui, de Mateus capítulo 12, versículo 46. E esse texto mexeu comigo, eu nunca tinha olhado para esse texto nessa perspectiva. Eu vou ler para vocês acompanhem. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Minha mãe. E a partir desse versículo, eu comecei a pensar, todas mulheres, todas, solteiras, separadas, estéreis, idosas, podem celebrar sim este dia, podem celebrar sim uma outra maternidade, não biológica. As mulheres que fazem a vontade de Deus, isto é, as mulheres que são filhas de Deus, as mulheres que são da família de Deus, elas são mães de Jesus, porque Jesus disse isso. Ele diz que quem faz a sua vontade, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, são mães também. E como tais, com Jesus, elas também podem olhar para o céu e dizer: Pai,
tomei conta deles, e nenhum se perdeu, como nós lemos ali no versículo 12, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele olha para o céu, e nesta oração que ele faz ao Pai em favor dos seus discípulos, em favor da sua igreja, ele diz: Pai, eu tomei conta deles e nenhum se perdeu. E assim também as mães podem fazer esta oração, e não só as mães biológicas, mas todas as mulheres que fazem a vontade de Deus e que também são mães de Jesus. E eu me pergunto, essas palavras refletem a realidade? Será que de fato todas as mães e os pais aqui também somos parceiros nessa luta? Será que têm olhado para o céu? Será que nós podemos dizer também em nossas orações que nós temos tomado conta dos nossos filhos? Mas quando eu falo em tomar conta dos nossos filhos, não é só providenciar a alimentação, não é só providenciar o medicamento que ele precisa para a sua saúde física, corporal. Não é só isso, embora isso seja essencial para a vida dos nossos filhos. Mas quando eu falo em tomar conta dos nossos filhos, eu estou me referindo também na questão espiritual. Estamos tomando conta dos nossos filhos? É escandalosa a quantidade de pais e mães que depois do batismo dos filhos, simplesmente nunca mais trazem esses filhos para a casa de Deus, para que eles sejam instruídos no caminho do Senhor. Não estão tomando conta dos seus filhos como deveriam. E algum deles, alguns quem sabe, estejam correndo o risco de perder-se. E infelizmente, alguns já se perderam. E a grande questão é: o que temos feito? Tem muito pai, muita mãe, que pega e cruza os braços. Diz assim: não, eu já fiz a minha parte, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Cruza os braços, joga a toalha, e se esquecem de copiar o exemplo dado por Jesus. Este Jesus que tinha o costume de olhar para o céu, esse Senhor Jesus que olhava para o céu e eu falava com o Pai e dizia: meu Deus e Pai, eu tomei conta deles e nenhum se perdeu. Querida igreja, nós precisamos de mais mães que olhem para o céu. Nós precisamos de mais pais que olhem para o céu. Nós precisamos de mais pais que digam: eu tomei conta deles e eu continuo tomando conta deles, e nenhum se perdeu. Agora, se algum filho está correndo o risco de perder-se, então ore e diga: Pai, tomei conta deles, e um deles corre o risco de perder-se. Dá-me, Senhor, sabedoria, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos para que isso não aconteça. Querida mãe, você não está sozinha nesta empreitada, nem você, pai. Nem você, pai. O Salvador Jesus Cristo, esse Salvador que nós comemoramos na quinta-feira a sua ascensão, ele continua orando lá no céu. Ele está orando com você. E conforme nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 34, ali nós lemos que Cristo Jesus, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus no céu, assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele está orando com você e por você aqui na terra, junto ao Pai Celeste, pelos teus filhos, para que nenhum deles se perca.
Ele sabe que às vezes você ora, mas às vezes você cansa. Ele sabe que às vezes você tem aquela vontade de pegar e jogar tudo para o alto e dizer assim: eu não oro mais, eu não faço mais nada, eu não vou mais procurar meu filho, minha filha, meu neto, eu lavo as minhas mãos. Não faça isso, não use as tuas mãos dessa forma, apenas lavando-as e dizendo: não, agora a responsabilidade não é mais minha, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus, não. Mas a palavra de Deus nós aprendemos que nós temos que olhar mais para o céu. E eu vou ampliar o nosso tema. Ali está escrito mais mães, claro, mais mães, mas mais pais. Mais pais que olhem para o céu e digam: Pai, tomei conta deles e nenhum se perdeu. Jesus sabe que às vezes as forças nos faltam. A gente cansa, os pais cansam, são muitas expectativas frustradas, são muitos joelhos calejados e aquela sensação de que parece estar tudo perdido. E aí você olha para esse texto e você diz assim: puxa vida, mas eu não estou sozinho nessa minha empreitada de ficar olhando para o céu e orando. Não, mas eu tenho meu Jesus querido que subiu de volta para junto do Pai e Ele continua intercedendo comigo e em meu favor junto ao Pai. Portanto, querida igreja, o melhor presente que as mães podem dar aos seus filhos é as suas olhadelas para o céu, seus olhares para o céu, em favor deles. E o melhor presente que os filhos podem dar aos seus pais e suas mães nesse dia é o reconhecimento de que, se nós estamos também hoje na fé, muito se deve, primeiramente, à graça de Deus que nos manteve pela palavra e sacramento. Mas se hoje nós filhos estamos ainda na fé, no caminho do Senhor, é porque nós também fomos alvos de orações persistentes de alguém, e provavelmente aqui, dentre este alguém, está incluída a nossa mãe, ou quem sabe a nossa avó, o nosso pai, o nosso avô e assim por diante. Então, espelhemo-nos no exemplo de Ana, espelhemo-nos no exemplo de Jesus e perseveremos na oração, olhemos mais para o céu e, em nome de Jesus, incluamos os nossos filhos e digamos: tomei e tomo conta deles, para que nenhum deles se perca. Que essa seja também a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.